Olá, segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 10ª aula de Sociologia, referente ao módulo 10 da apostila, que tem como título os problemas atuais que a Sociologia do Trabalho tem que enfrentar. O primeiro que nós vamos falar a respeito é a proteção ao trabalho e a uberização. Vamos falar sobre a proteção do trabalho. Gente, a proteção ao trabalho essa proteção pode ser dividida em duas vertentes. Uma é a proteção legal, são aquelas leis que protegem o trabalhador, que nós temos conhecimento, a outra vertente da proteção ao trabalho é o que diz respeito às novas tecnologias e às novas relações de trabalho, né? Como estão se processando as novas relações de trabalho, né? Com esses novos métodos e com essa linha de otimização globalista, né? Otimização de lucros, né? Redução de custos para otimizar os lucros. Gente, as relações de trabalho, elas passaram a ser baseadas num modelo de eficiência. A todo custo, eficiência. Lembra quando a gente viu, eu não sei se vocês do segundo ano viram, eu não me recordo agora, sobre razão instrumental, que a gente desenvolve uma motivação através da finalidade, usa essa motivação para alcançar uma finalidade, isso aí se chama razão instrumental, né? E hoje em dia a razão instrumental do trabalho, a razão instrumental da exigência do empregador ao empregado é justamente a eficiência. O custo, lógico que o custo é calculado pela própria empresa, tanto que ela monta filiais ao redor do mundo, onde as leis são mais flexíveis, onde a contratação é mais barata, enfim, onde a mão de obra, resumidamente, é mais barata, né? Para otimizar os lucros, como eu disse. Mas as relações de trabalho, gente, estão se tornando... Eu não vou emitir juízo de valor, dizer que elas estão se tornando desumanas, elas estão se tornando excessivas. Isso aí é uma opinião, é um juízo de valor individual. Cada um de vocês tem que pensar nisso e chegar à sua própria conclusão. O que eu posso dizer para vocês? Que as jornadas de trabalho agora estão sendo feitas com o objetivo, né? O trabalhador tem o objetivo de fazer com que a empresa prospere. Então, o próprio trabalhador, na sua responsabilidade, vai trabalhar 10, 12, 14, 16, 18, 20 horas, se for o caso. Eu já acho 20 horas um absurdo, né? 20 horas por dia, meio louco. Vai sobrar 4 horas por cara. Mas, enfim, o próprio trabalhador ele vai se adaptar à rotina com o objetivo de melhorar o desempenho da empresa, né? De causar prosperidade para a empresa. E a produção dele vai ser muito rápida, ele vai se especializar em produzir cada vez mais rápido, certo? São condições que podem se tornar desumanas, dependendo do prisma que você enxergar. Ou elas podem trazer de volta o mérito, também dependendo do prisma. Então, é interessante que cada um de vocês que estão assistindo essa minha aula tome o seu partido, certo? Porque, veja, como a gente já viu em outras disciplinas, em outros anos aí, como é que eu posso explicar isso para vocês? Eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Eu vou fazer um juízo de valor meu aqui. Eu acredito que muitas
muitos ritmos de trabalho, muitas empresas, para se adaptar ao modelo competitivo atual, globalizado, tem que fazer muitos ajustes nos seus ritmos de produção, nas suas políticas produtivas, nas suas políticas de emprego, né, nas políticas trabalhistas. Então eu acredito que, sem exageros, alguma coisa devia ser repensada, né? Eu acredito nos 15 centímetros da régua, nem no 0 e nem no 30. Sendo que, para ambas as partes, tanto os trabalhadores como os empregadores, esses novos métodos, essa nova dinâmica trabalhista, acabe por favorecer a competitividade. Todos nós sabemos que a competitividade excessiva vai causar danos. E a falta de competitividade, a falta de concorrência também vai causar danos. Então, nós todos, eu pelo menos enxergo dessa forma. Existiam, né, no início desse período de globalização, no início da época da internet, da época da informação, existiam métodos que precisavam ser aperfeiçoados, existiam dinâmicas que precisavam ser melhoradas, mas não tão melhoradas que elas fossem ultrapassar a humanidade, que fossem ultrapassar os limites do bom senso com o empregado, com o trabalhador. Enfim, é um assunto um tanto quanto delicado, porém é um assunto bastante atual. Gente, outro item que eu queria ver nessa primeira parte com vocês é a uberização. Tá? Esse termo vem do aplicativo Uber, né? Feito tipo táxi, né? Para fazer viagem para as pessoas. Só que esse modelo se aplica tanto a entregas como a comida, enfim. Esse modelo é caracterizado pelo empreendedorismo, porque esses indivíduos que trabalham nesses ramos, né, de transporte de pessoas, comida ou mercadorias, entregas, eles não têm aquelas proteções legais que a gente falou agora no começo. Eles não são cobertos pelas leis trabalhistas. Então, trata-se de um ritmo, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Então, o cara é empreendedor. E, às vezes, esse empreendimento vai mostrar possibilidades de lucro para o indivíduo que vai fazê-lo se sacrificar, além do normal, certo? Então, também é um problema com o qual a sociologia deve se preocupar. Deve encontrar caminhos para adequar melhor. Lembra? Nem o 0 da régua, nem o 30. A gente deve conciliar o bom senso com a qualidade de vida, certo? Muito bem, gente. Agora a gente vai passar aqui para a página 45 e vai abordar um tema bastante delicado, que, na minha opinião, é muito problemático. Em alguns termos também, não em todos, certo? Porque, veja, nós, pessoas da nossa idade, começaram a trabalhar muito cedo e nem por isso deixaram de estudar. Eu sou professor hoje em dia, tem muitos professores que trabalharam quando eram crianças, enfim. Existem também perspectivas diferentes, né? Existem formas de ver os problemas diferentes, certo? O trabalho que supostamente afastaria a criança da escola é problema. É o 30 da régua. Mas a criança só estudar e ficar jogando videogame, que é o 0 da régua, na minha humilde opinião, também é um problema. Sabe? Não arruma nem o quarto, não ajuda a mãe com a louça, com nada em casa. Aí também é problema. Então, existem abordagens diferentes, existem formas de ver esse tipo de relação trabalhista que devem ser analisadas também pela sociologia. Mas, de acordo com
o módulo 10 da apostila, o grande problema que a sociologia tem que se preocupar é com o trabalho infantil que chega a ocupar tanto a criança que afasta ela das atividades infantis, né? Que, segundo a teoria didática, e isso eu concordo plenamente, são fases que devem existir para que a criança construa o conhecimento dela, né? O construtivismo, isso tem que acontecer. A criança tem que brincar, tem que fantasiar para poder construir o conhecimento, para poder consolidar os conceitos dela para a vida adulta. E o estudo, né? O estudo, que na verdade além de obrigatório, é mandatório, né? A criança ela tem que adquirir conhecimento acadêmico, conhecimento teórico, para poder alçar carreiras profissionais especializadas, né? Não continuar a vida inteira exercendo um trabalho que não vai trazer nenhuma especialização para ela. Porém, tudo isso, gente, é uma celeuma que, assim, também tem perspectivas, também tem pontos de vista diferentes. E é importante que cada um de nós assuma uma posição, né? Não seja exageradamente permissivo, zero da régua, e nem exageradamente omisso, a ponto de não enxergar que algumas dinâmicas de trabalho infantil são extremamente prejudiciais, são extremamente nocivas para a criança. Tá? Aqui na apostila, na página 45 e depois na 46, falando sobre os trabalhos forçados, que a gente vai falar já, trabalho escravo, existem fatos e números globais e brasileiros, para quem se interessar, certo? Eu não vou ficar citando aqui para não criar nenhum juízo de valor, para não tomar partido de nenhuma tendência. E agora a gente vai chegar na cereja do sorvete da relação trabalhista, que é o trabalho escravo. Esse, na opinião do professor, é completamente condenável. Porque, gente, o trabalho escravo, o trabalho forçado, ele é imposto com diversas justificativas, tá? Pagamento de algum favor prestado, algum serviço prestado anteriormente, como, por exemplo, viagem, como, por exemplo, transporte, moradia. Alimentação, gente. Existem trabalhos forçados que são impostos em troca de alimentação. Isso atinge aquela camada mais vulnerável da população, né? Que não tem especialização nenhuma, tem que exercer uma mão de obra repetitiva, tem que exercer uma mão de obra cansativa para poder comer. Trazendo em palavras simples. Se você trabalhar, você come. Se você não trabalhar, eu não te dou comida. E o indivíduo não tem perspectiva de conseguir um emprego, porque a crise mundial produz uma depressão na oferta de emprego. A própria mecanização e a tecnologia reduzem as oportunidades de emprego. Enfim, nós estamos numa época difícil onde o trabalho escravo pode ser exercido facilmente, sob várias justificativas. Uma é a moradia e a alimentação. Bom, aqui você tem teto para morar, né? Traduzindo em palavras triviais, aqui você tem teto para morar e tem comida, porém você tem que trabalhar o dia inteiro para mim, né? Se você parar de trabalhar, você não vai ter comida nem alimentação. Isso quando o indivíduo já não está devendo, né? Ele já não está devendo para o patrão. Então, ele não pode nem se desligar, ele é obrigado a trabalhar, às vezes sem ganhar nada, sem ter remuneração nenhuma, às vezes não, né? Quase sempre. Porque ele está devendo. O patrão fez algum cálculo miraculoso, o patrão não, o explorador, né? Fez algum cálculo miraculoso que mostra para o trabalhador que ele está devendo, então ele deve trabalhar.
Ele não precisa trabalhar, ele deve trabalhar. Ele precisa pagar a dívida dele com o explorador, que é um horror, né? Gente, essa história de trabalhos forçados, essa modalidade de trabalho desumano, ele atinge a maioria das pessoas vulneráveis, como eu falei, a maioria das pessoas sem remuneração. Então, se a gente atrelar aquele problema do trabalho infantil que impede a criança, além de construir o conhecimento dela, né, no processo de construtivismo, além de criar, de usar os subsussores que a vida fornece, fantasiar e ir produzindo conhecimento, solidificando, né, consolidando o conhecimento dela. E não conseguir acessar o ensino formal acarreta na falta de especialização. E aí, do trabalho infantil para o trabalho escravo, gente, é um pulo. Então, trata-se de um problema estrutural, um problema que significa uma preocupação que a sociologia deve ter para corrigir, né? O problema que a sociologia deve ter para tentar achar soluções plausíveis, né? Para ser extinto. São problemas que um acarreta no outro. São problemas de causa e efeito. O trabalho infantil, que afasta a criança da escola, do ensino formal, provavelmente suscitará um trabalho escravo. Por quê? Porque essa criança não vai ter especialização. Então, caso cesse essa necessidade de trabalho durante a infância dela e ela não teve o ensino formal, ela não tem acesso à especialização, gente. Vocês percebem que é tudo uma cadeia? Então, o trabalho escravo, que é um problema muito sério, também deve ser uma das variáveis das quais a sociologia deve fazer uso para resolver o problema do trabalho infantil. A falta de especialização devido ao trabalho infantil excessivo que afastou a criança da escola, do estudo formal, certo? Gente, o módulo 10 da apostila não é um módulo grande, né? Assim, não é uma coisa assim absurda, porém traz 3 problemas, 3 tópicos muito importantes nas relações de trabalho atuais, com os quais a sociologia deve se preocupar. Portanto, eu sugiro que vocês também se interem a respeito desse conteúdo para que vocês tenham argumentação, para que vocês possam debater a respeito. Ok? Eu desejo a todos bons estudos e agradeço pela atenção de vocês até o momento.